Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos lá. Eu estava já aqui articulando algumas coisas, justamente do que nós iremos falar nesse primeiro vídeo. E uma coisa que eu quero deixar aqui já bem clara aqui nesse vídeo é o que nós iremos abordar aqui nessa aula de hoje, né? No vídeo que nós iremos publicar para vocês hoje. E uma das coisas que eu quero já tratar, para começar assim, logo de início, é o que nós iremos falar, um dos temas mais complexos em relação à homilética, que é os tipos de sermões. Nem todo sermão é oportuno, né? Cada sermão tem uma definição e um método a ser aplicado, né? É, tanto os sermões temáticos ou tópicos, né, como nós chamamos, tem essa didática, né? Tem esse tipo, o temático ou tópico, como, tanto faz uma coisa como outra, é uma das características de um tipo de sermão. Esse sermão é aquele cujas divisões são extraídas do tema. A divisão desse sermão é extraída do tema. Quando você chega naquela parte principal do sermão, um sermão temático, ele sai, essas divisões, do próprio tema do qual você escolheu. Divide-se o tema e não o texto onde é tirado. O tema que você escolheu, por exemplo, Jesus chorou foi o tema que você escolheu. Nesse tema, Jesus chorou, tem um texto. Suas divisões não saem desse texto que você escolheu, que você leu, onde está esse tema. Essas divisões saem do tema que você escolheu. Qual foi o tema? Jesus chorou. Então você vai tirar desse tema várias divisões. Por exemplo, daqui um exemplo de 3 divisões você pode colocar. Pode ser 50, só dá 3. Você pode colocar o motivo por qual Jesus chorou. É uma divisão. Por que Jesus, será que Jesus hoje chora? É uma pergunta, é uma divisão. Jesus chorou em outras oportunidades? É outra divisão. Então você pode construir divisões baseado no tema, não no texto. O texto ele é soberano, ele não se muda. No temático, olha o nome está dizendo, sermão temático. É um sermão que está subordinado ao tema que você escolheu. Não, lembre que o sermão temático ele está subordinado ao tema que você escolheu, mas também está subordinado ao texto do qual você tirou o tema. Não é porque está subordinado ao tema, né, que você vai sair para outros contextos. Não é isso. Está subordinado ao tema, mas você continua no texto. Né? Está ligado obrigatoriamente ao título. Isso é, ao assunto. Tudo que esse sermão recebe do texto e suas ideias centrais. Tudo que o sermão recebe do texto é suas ideias centrais, baseando-se apenas no texto. Dá um exemplo? O texto é Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. Pronto. Esse é seu texto. Aí tem ali a introdução, tudo direitinho. Tem a transição, que nós vimos na aula passada. Tema de Lucas, você vai ver lá no versículo 29, por exemplo, é só um exemplo. Bênção da presença de Cristo. Né? Bênçãos da presença de Cristo. É um tema que está lá no versículo 29. Lembre que seu texto é 24, Lucas 24. O versículo é 35, 13 ao 35. Você não vai ler de 13 a 35, não precisa. Você pode ler de 13 a 23. Ou pode ler para abordar seu tema, você pode ler de 28 a 32. Lembre, seu tema está subordinado ao texto do 13 ao 25, que dá a explicação, mas você não precisa ler todos os versículos. Você pode ler, isso aqui é nível de estudo, mas você pode ler 8 versículos que englobe seu tema nele. Você pode fazer isso, melhor, você deve fazer isso, né, para que todos possam compreender. Botou o tema, seu versículo, lembre que seu croquis é próprio de você inteiro, não é para expor a ninguém. Botou ali,
Pronto. Divisões. O tema está ali. Bênçãos da presença de Cristo. Divisões. Primeiro, é só um exemplo aqui. Lembre que isso aqui é só um exemplo. Primeiro, esta palavra, esta oculta palavra, tem pais estavam tristes e abatidos. Isso é uma divisão. Tem coragem, por exemplo, fugiam de Jerusalém, está no versículo 13, e agora voltaram imediatamente. Já é uma divisão. Isso são critérios de divisões. Né? Isso aqui são divisões abordadas no próprio texto. Terceiro, vitória. Né? Tem vitória no seu texto? Aborde lá como uma das divisões do seu texto. Pronto. E nisso você vai construindo divisões no seu texto. Pode ser de 30 a 50. Tanto faz. Então essas são as vantagens. Né? Essas são coisas que você pode fazer, né, com o tema, com o sermão temático. Já eu mando para vocês um vídeo com as vantagens de elaborar um sermão temático. Fique comigo. Aguarde aí.